Capítulo 1357, Oponente Superior, Parte 1. Começar. A voz de Lei Gain rugiu por todo o Coliseu sem a necessidade de qualquer feitiço de amplificação. O sinal de início ativou uma cúpula dourada translúcida que envolvia a arena, deformando Lit e seu oponente em lados opostos do campo de batalha. Desta vez, o teto da cúpula tinha mais de 100 metros, 330 pés, de altura, para permitir que os caças voassem livremente e garantir-lhes a mesma manobrabilidade de um espaço aberto. Nenhum único assento estava vazio. A comunidade desperta estava igualmente ansiosa para testemunhar o verdadeiro poder da linhagem mista de dragões e fênix ou para ver o pirralho arrogante humilhado publicamente. No entanto, o que eles realmente esperavam era um resultado que envolvesse ambos. Lit revelar suas melhores cartas e ser derrotado teria sido o melhor cenário para eles, ensinando uma lição às linhagens arrogantes dos guardiões que tratavam o conselho com desprezo. Kizal decolou imediatamente, infundindo-se com todos os elementos e usando uma mistura de espírito e magia do ar para impulsionar suas asas como uma turbina a jato. Foda-me de lado. Como faço isso? Lit pensou enquanto Kizal atacava com a velocidade de um foguete enquanto batia as asas como um mero pássaro. O Wyvern alcançou o filhote em uma fração de segundo, combinando a força de torção de seu longo pescoço com a aceleração do feitiço segundo o vento para arrancar um grande pedaço do ombro de Lit logo de cara. Apesar de ter tirado o primeiro sangue, Kizal rosnou de aborrecimento. Não só a carne do filhote tinha gosto de merda, mas a Wyvern na verdade mirou na ala direita. Sem ele, Lit estaria de castigo e condenado à derrota, mas o nanico conseguiu torcer a parte superior do corpo no último segundo, frustrando o ataque de Kizal. Lit nem teve tempo de amaldiçoar que o Wyvern já havia retornado após fazer uma inversão de marcha, atacando Lit com as longas garras de suas patas traseiras, sem nunca desacelerar. A cena lembrou Lit de sua briga com Gadorf, mas desta vez foi muito pior. Sem ajuda nem equipamento, o Wyvern poderia cortá-lo ao meio no momento em que Kizal acertasse um golpe certeiro. 5 dardos de energia verde esmeralda, cada um do tamanho de uma adaga, saíram dos dedos da mão direita. Eles se moveram rápido demais para que Kizal se esquivasse e continuasse seu ataque, forçando-o a virar para a direita para evitá-los. No entanto, os dardos também foram direcionados, seguindo as costas do Wyvern como cães atrás de uma presa ferida. O que diabos são isso? Kizal pensou que, apesar de seus melhores esforços, as balas continuavam ganhando terreno. Mísseis mágicos, querido Lit sorriu interiormente enquanto explorava a breve pausa para imitar o feitiço de movimento do Wyvern. Mesmo que mísseis mágicos fosse apenas um feitiço de segundo nível, magia espiritual era semelhante à magia gravitacional. Perigoso no nível 0 e mortal no nível 1, mesmo para despertos. Os projéteis eram a manifestação da magia do ar, da luz e das trevas. A magia do ar deu-lhe velocidade, magia da luz, formas rápidas, habilidades de mudança e poder destrutivo da escuridão. Foi uma versão modificada do puxão que adicionou força de vontade à mistura, tornando-o um feitiço que poderia se adaptar a qualquer inimigo. Graças à sinergia perfeita dos 3 elementos que somente a magia espiritual poderia alcançar, mísseis mágicos era a versão mais fraca de um feitiço de torre. Sua única desvantagem era que, sendo feito de mana pura, exigia muita energia mágica. Lit não podia se dar ao luxo de usar algo muito poderoso logo de cara e precisava de revigoramento tão cedo. Mísseis mágicos foi o compromisso perfeito, permitindo-lhe manter o inimigo sob controle e testar sua inteligência. Kizal usou seu longo pescoço e visão de vida para estudar a ameaça em questão durante sua fuga. Os resultados estavam longe de ser encorajadores. Não posso acreditar que aquele nanico já recebeu lições sobre feitiços de magia espiritual de Faluel. Meu pai só me ensinou como infundir os elementos com ele, já que meu núcleo de mana ainda é azul brilhante. Claro, ele poderia ter me contado tanto o segredo do núcleo violeta quanto da magia espiritual, mas nós dois sabemos que se ele fizesse isso, o clã da Wyvern teria um novo patriarca. Kizal sorriu com a ideia.
Ele não aceitou insultar Lilith apenas para agradar Shedros, mas para ganhar o reconhecimento da linhagem do dragão e tomar o lugar de Shedros. Muitos de sua espécie consideravam o pai de todos os Wyverns uma relíquia do passado. Sua obsessão por evoluir para um verdadeiro dragão, como se os Wyverns fossem apenas uma piada de mau gosto, trouxe vergonha à linhagem e fez com que seu poder envelhecesse. Até recentemente, Shedros se recusou a aprender magia de cura, forçando seus filhos a pedir a outras bestas imperadoras que os ensinassem como moldar. Ao derrotar o menino de ouro de 2 guardiões, Kizal provaria que os Wyverns eram os mais fortes dos dragões menores e ganharia o impulso político necessário para derrubar seu pai. Muitos de seus irmãos ganharam um núcleo violeta e aprenderam magia espiritual. Com o apoio e ensinamento deles, ocupar o lugar de Feela no conselho seria apenas uma questão de tempo. Kizal amaldiçoou a incompetência de Shedros e conjurou um escudo de luz dura infundido com magia espiritual que apareceu do nada, interceptando 4 dos 5 projéteis. A construção se despedaçou enquanto o último míssil atingiu as costas do Wyvern com tanta energia que dobrou as escamas que protegiam sua coluna. Kizal tossiu um bocado de sangue, mas não diminuiu a velocidade. Lilith não foi o único testando as águas antes de conjurar seus melhores feitiços. A Wyvern deixou o míssil acertá-lo de propósito para entender o quão perigoso era. É doloroso, mas suportável. A fusão de luz já está curando o dano. 5, porém, teriam feito uma tigela nas minhas costas. Preciso ter cuidado. Ele pensou. No momento em que a Wyvern estava sobre Lilith novamente, o filhote ainda não tinha descoberto como se mover rapidamente. Os olhos de Lilith podiam seguir os movimentos de Kizal, mas comparado ao oponente, ele se movia pelo ar com a agilidade de uma lesma. Os dentes do Wyvern afundaram na carne de Lilith, arrancando toda a asa direita da omoplata e fazendo cair no chão como um tijolo. Kizal engoliu tudo, para não deixar para trás nada que o filhote pudesse recolocar mais tarde. Explosões de chamas negras irromperam das costas de Lilith enquanto a agonia o forçava a usar a fusão das trevas para não perder o foco e com ele todos os feitiços que tinha em mãos. A fusão com as trevas, no entanto, era uma faca de 2 gumes. Isso o tornou insensível à dor, mas também impediu Lilith de perceber quando um de seus membros sofreu muitos danos para ainda ser útil. Normalmente cabia a Solus verificar isso e cuidar de seus ferimentos, mas desta vez ele estava sozinho. Capítulo 1358 Oponente Superior, Parte 2 Lilith mal toca o chão onde o Wyvern estava de volta, mergulhando sobre ele como uma ave de rapina sobre um coelho burro. Kizal estava com as asas abertas enquanto apontava suas garras para o peito de Lilith para empalá-lo. Ao mesmo tempo, sua cauda chicoteava o ar para a esquerda e para a direita com sua ponta óssea grossa, tornando impossível para Lilith desviar das garras e um rio caudaloso de chamas de origem azuis brilhantes irrompeu da boca de Kizal. O Wyvern explorou seu corpo poderoso ao máximo, executando um ataque em 3 frentes que não deixou saída para Lilith. Esquivar significava ser empalado pela cauda, bloqueando para pegar as garras por completo, e as chamas de origem destruiriam qualquer defesa que ele pudesse conjurar no último segundo. Subir ou recuar teria sido uma missão tola, já que ele não tinha como vencer o Wyvern em velocidade bruta. Foda-me de lado. Lilith pensou enquanto lançava uma corrente de chamas de origem azul-violeta que atingiu o oponente no ar. Seu plano era fazer Kizal se banhar em ambas as chamas, esperando que ele sofresse danos suficientes para fazê-lo vacilar e permitir que Lilith resistisse ao impacto. O que aconteceu, em vez disso, foi que as 2 chamas de origem se devoraram com a fúria de inimigos naturais lutando pelo domínio. As energias conflitantes geraram uma poderosa conflagração que levou os 2 competidores em direções opostas. Que porra é essa? Eles disseram em uníssono quando conseguiram parar de cair no chão cavando na rocha com suas garras. Kizal ficou irritado e furioso. As chamas azul-violeta dominaram as suas, causando poucos danos ao seu corpo, mas um enorme golpe ao seu ego. O quê? O real. Porra?
Ele rugiu de indignação enquanto olhava para as explosões de luz violeta nas franjas da aura de Lilith. Lilith aproveitou essa breve pausa para estancar o sangramento em sua omoplata que minava sua vitalidade. Era uma ferida muito grande para que a fusão da luz a curasse e também não havia tempo para o revigoramento. O Wyvern já estava avançando, enquanto Lilith ainda não havia parado. Ele não tinha foco para se harmonizar com a energia mundial enquanto fazia tantas coisas ao mesmo tempo. Impedir sua queda, curar, ficar de olho no inimigo e lançar feitiços. Kizao sabia que se alguém tivesse ensinado a Lilith o segredo do núcleo violeta, ele já o teria alcançado. As explosões coloridas aconteceram apenas na aura de quem conseguiu atingir a iluminação por conta própria, sem qualquer orientação. Lilith esperou que o inimigo chegasse ao alcance de seus feitiços, esperando que sua mente seguisse Kizao onde seu corpo não pudesse. Infelizmente, grandes mentes pensam da mesma forma. Lilith lançou seu feitiço espiritual de nível 3, Rede Navalha, ao mesmo tempo em que Kizao lançou o feitiço Magia de Luz de nível 5, Purgar. Foi infundido com magia espiritual suficiente para transformá-lo em algo novo, para transformá-lo em Purgar Esmeralda. Gadorf foi interrompido antes que o feitiço pudesse se manifestar totalmente, mas desta vez Lilith não teve tanta sorte. Purgar encheria o ar ao redor do lançador com uma saraivada de enormes construções semelhantes a pregos que atingiriam o inimigo como um martelo e perfurariam como um florete. Eles estavam tão densamente compactados que, para formá-los, o mago precisava drenar o elemento de luz ao seu redor e distorcê-lo em uma aurora boreal. O Purgar Esmeralda, no entanto, foi muito pior. A magia espiritual tornaria os pregos mais rápidos, aumentaria a força de cada golpe, mais importante, os transformaria em lâminas. Os dois feitiços se chocaram e Lilith fez tudo o que pôde para aumentar a densidade da rede, mas a diferença de mana era muito grande. Ele havia planejado usar o feitiço espírito para bloquear tudo o que Kizao tinha em mente e cortá-lo em pedaços. Razornet tinha a resistência da magia da terra, a nitidez e a velocidade da magia do ar e o poder destrutivo das trevas, mas foi feito em pedaços. O grande número de lâminas do Purgar Esmeralda superou o feitiço espiritual, transformando Lilith em uma almofada de alfinetes. Filho da mãe! Solos pensou enquanto estudava a situação com sentido de mana. Kizao deu tudo de si, esgotando sua mana com aquele único ataque, e explorou a paranoia de Lilith que o força a sempre manter mais de um feitiço pronto. Rede Navalha era na verdade mais forte, mas usando o elemento luz como muleta e despejando uma quantidade insana de energia em seu feitiço, Kizao mudou a maré do confronto. Para piorar a situação, ele não para de usar o revigoramento. Seu plano era infalível. Se Li também tivesse esgotado sua mana, Kizao teria sofrido pequenos danos devido à diferença de nível nos feitiços e então derrotado Lilith graças à sua destreza física muito superior. Kizao nunca quis fazer disso uma batalha de inteligência. Seu objetivo tem sido vencer usando sua manobrabilidade aérea superior e explorando a diferença de massa o tempo todo. A análise de solos estava correta. Sem equipamento e com um núcleo azul brilhante, o Wyvern sabia que tudo o que precisava fazer para vencer era explorar suas vantagens naturais e sua experiência superior. Ele não passou os últimos 300 anos tocando alaúde, mas lutando contra adversários dignos. Apenas algumas espadas do Purga Esmeralda atingiram seu alvo, mas foram mais que suficientes. Um perfurou o peito de Lilith no meio, outro no ombro esquerdo, deixando seu braço flácido, enquanto um terceiro cravou os tendões da coxa direita e a panturrilha no chão, forçando-o a se ajoelhar. Suas 3 asas restantes foram destruídas pelos fragmentos das lâminas de luz e emitiram rajadas de chamas negras sem parar. Eu não posso te matar, mas isso não significa que eu não possa te ensinar uma lição. Kizao disse enquanto outro fluxo de chama de origem explodia de sua boca. Ele não podia dar ao luxo de dar a Lilith tempo para usar o revigoramento ou lançar feitiços. A visão da vida mostrou ao Wyvern como, apesar de seu corpo machucado, poderosas energias místicas ainda fluíam através do filhote. Agora que Kizao não tinha mais mana, chegar muito perto seria suicídio.
Chamas de origem, em vez disso, era a solução perfeita contra um oponente fraco demais para ser esquivado. Idiota! Lee tossiu um bocado de chamas negras que passavam por sangue em seu corpo híbrido junto como uma explosão de chamas de origem. Merda! Como eu poderia esquecer isso? Kizawa amaldiçoou-se interiormente enquanto a explosão causada pelas chamas conflitantes o separava mais uma vez. Só estamos você e eu aqui, amigo. A diferença entre nós é que não estou sozinho. Eu nunca estou sozinha, Lit pensou enquanto usava o feitiço espiritual de nível 3, Abraço da Mãe. Gavinhas de esmeralda explodiram de seus ferimentos, despedaçando as construções de luz dura que perfuravam seu corpo e curando seus ferimentos a uma velocidade visível a olho nu. O Abraço da Mãe usou todos os elementos da criação, luz, terra e água macia, para conjurar o melhor feitiço de cura que Lee tinha em seu arsenal. Continua no próximo vídeo.